Olá, tudo bem, professores? Xande Soares, língua portuguesa, é Alfacom, continuando a nossa sequência de língua portuguesa. Então agora, depois da regra geral da acentuação, né, você já sabe, regra geral, isso vai englobar os monossílabos, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Além da regra geral, existem as regras especiais. Pô, Alexandre, não há outro caminho. Já lhe adianto o seguinte, salvo engano, tá? Não leve isso de forma literal. A regra geral, ela vai abraçar 80, mais ou menos, né? 87% das palavras da língua portuguesa. E o resto? O resto entra aqui, ó, nas chamadas regras especiais de acentuação. São 3 tipos. A regra ligada, ó, aos ditongos, a regra ligada ao hiato e a regra ligada aos acentos diferenciais. Falando assim abruptamente, você acha, Alexandre, vai ser difícil pra caramba? Não é nada, é molinho. Então vamos direto ao assunto, começando com a primeira regra especial, que tem a ver com os ditongos abertos, oi, el e ei. Primeiro detalhe, repare a diferença entre céu, o céu azul, e o pronome possessivo seu. Céu, seu, céu, seu. Repare que em céu, o el é aberto. E quando eu falo seu, ao contrário, o el é fechado. Então, eu de seu e el de céu. Para estes ditongos aqui levarem acento, primeiro, eles têm de ser abertos. Então, por acaso, seu, o pronome possessivo, não traz consigo acento. Além de ser aberto, ele tem de ser tônico. O que é ser tônico? Concentre agora. Ser tônico é estar na sílaba tônica. Por exemplo, aqui em chapéu. Quando eu falo chapéu, concentre. Primeiro, o el é aberto, senão seria chapéu. Segundo, o el está na sílaba tônica, porque senão seria chapéu. Não é chapéu, é chapéu. Então, além de ele ser aberto, ele tem de ser tônico. Concentre nisso. Um detalhe importante, cuidado agora. Em janeiro, vou colocar aqui, ó, janeiro de 2009 é a data. Em janeiro de 2009, houve uma mudança ortográfica. A mudança, foi ratificada, foi confirmada em dezembro de 2016. Então, valendo mais do que nunca. E essa tal mudança acabou abraçando a tal regra especial, no caso aqui dos ditongos. Alexandre, mudou muito? Não, a mudança foi simples. Preste atenção agora. O que aconteceu? Aí, eu vou precisar agora dar uma mudada aqui, acompanhe comigo. Vem comigo, repare, olhe para cá. A mudança é a seguinte, os ditongos, voltando, el, oi e el, quando abertos e tônicos, serão acentuados. Ok, mas cuidado, desde que eles não estejam na sílaba, preste atenção. Agora vou pegar aqui até o pretão, na sílaba chamada paroxítona. Não entendi, concentre. Quando eu falo aqui, ó, ideia, repare que o ei está na, ó, aqui é a última, penúltima. Então está na sílaba chamada paroxítona. Quando estes ditongos aparecerem em posição paroxítona, o acento que até então havia, caiu. Alexandre, fica feio pra caramba, ainda não me acostumei, mas vai fazer o quê? Você tem de se adequar. Então, por isso que palavras como jiboia, ideia, epopeia e por aí vai, é palavra para dar com pau, perderam acento. Por quê? Porque os tais ditongos, repito, oi, el e ei, acabam ficando em posição chamada posição paroxítona. Então, cuidado, que essa mudança já está valendo e não pode mais voltar, não. Alexandre,
mas eu não posso botar um acentozinho só para tirar uma ondinha? Vai tirar uma onda errada, hein? Uma onda errada por quê? Porque se botar o acento, pum, tá errando. Então preste atenção. Agora, só para não deixar o detalhe passar despercebido, é o seguinte, concentre. Quando eu lhe disse que é necessário que o ditongo esteja na sílaba tônica, é isso que acaba fazendo Chapeuzinho não ter o acento. Repare, Chapeuzinho. Deixa só eu te beber um golinho de água aqui, já vou beber, quando eu chegar lá eu bebo, é melhor. Zinho. Então a sílaba tônica é o zi. Repare, ainda que este ditongo aqui, ó, seja aberto, ele, por não estar na sílaba chamada tônica, ele não vai ser acentuado. Não estando na sílaba tônica, ele é átono. Então, acento no bicho não existe. Percebeu? Então, entenda. A primeira regrinha especial, acredito eu, ela não gera muitos derivativos. O único detalhe aqui você tem de se prender é o seguinte, muito cuidado com isso. Agora, aqueles ditongos, basicamente ei e oi, tá? O el acaba não aparecendo em posição chamada paroxítona. Basicamente os dois. Os ditongos ei e oi, quando em posição paroxítona, não possuem mais o acento, hein? Isso é importante você frisar, senão vai dar rolo no dia da prova. Outro detalhe, quando a palavra é monossilábica, como céu, e essa palavra, se ela trouxer um dos três ditongos, sendo ele o ditongo aberto e tônico, mete o acento nele. Quando a palavra, como chapéu, o el está lá na posição oxítona, o bichão é aberto e tônico, tem que botar o acento nele, senão ele grita pra caramba, ok? Então é isso. Regra chamada dos ditongos abertos. Não vejo grandes polêmicas. Agora, vem comigo. Eu vou voltar um bocadinho mais para cá, ó. Aí que beleza. Agora estamos aqui. Segunda regra especial de acentuação. A mala da regra do hiato. Concentre. O tio vai beber um golinho de água só para dar aquele moral, né? Moral, cuidado, né? Ânimo, ou moral, nada da moral. Moral é uma ética. Já deu aquele moral, repare um detalhe. A regra do hiato é a seguinte. Primeiro, deixe-me falar o nome inteiro. Vou vomitar tudo. O I e o U, quando estiverem na sílaba tônica, sozinhos ou acompanhados de S, formarem o hiato, não seguido de NH. E se também não, repare, não estando aqui na posição chamada paroxítona com o ditongo decrescente na sílaba anterior serão acentuados. Viu o tamanho da regra? Alexandre, melhor se vier na prova eu chuto. Não, que isso é michuruca. A regra é michuruca. Ela é grande, mas só que é michuruca. O mais importante é você decorar 4 palavrinhas, vou repetir, isso é só no Alfacom, hein? Não é baixaria aqui não. Aqui no Alfacom você vai ter as 4 palavras que podem cair na sua prova. Alexandre, na minha prova vão meter, sei lá, Sauípe, Costa de Sauípe, só para complicar. Não vão botar Sauípe não. Sauípe é nome próprio, geraria rolo, pode ficar tranquilo. Quando eu falo que são as 4, são as 4. É uma delas que poderá aparecer na sua prova. Pode ficar tranquilo. Mas antes, eu tenho de entender a regra do hiato. Repare, o I e o U, quando estiverem na sílaba tônica, está sa, i, da, sílaba tônica. Sozinhos ou acompanhados da letra S, concentre. Não seguidos de NH. Por exemplo, Ra, olha só. Inha. Então aqui o I não leva acento, por quê? Porque tá seguido da letra NH. Melhor, do conjunto, né, do dígrafo NH. Então, não seguido do dígrafo NH, preste atenção, o I e o U serão acentuados.
Só que há um detalhe. Qual é o detalhe? Qual é a especificidade? A especificidade é a seguinte: vem para cá com o amigo, agora vem mais um cadinho, olhe bem, preste atenção. Aqui, ó, a especificidade é cuidado. Repare que quando o I ou o U estiverem, mais uma vez, na posição paroxítona. Alexandre, que mal, hein? Essa posição paroxítona é... O problema é com a posição paroxítona. Então, se estiverem na posição paroxítona, repare agora, e na sílaba anterior houver um ditongo, o E é vogal, o I é semivogal, então o ditongo é decrescente, o acento que até então havia em feiura, baiuca, bocaiúva e feiume, o acento cai. Na verdade, caiu em janeiro de 2009, confirmada a queda em dezembro de 2016. Então, essas 4 palavrinhas são as 4 com as quais você tem de ter contato e você vai ter de decorar. Alexandre, mas não dá para... Não tem como. Faz uma tatuagem, meu filho. Aqui, ó. Feiura, feiume, bocaiúva e baiuca. Fala que você é o taradão da exceção. Vai arrumar o quê? Pelo menos ninguém pode tirar sua prova por uma tatuagem. Então, decore. Não há outro caminho. Feiura e feiume tem a ver com feio, né? Com qualidade de ser feio. Baiuca é muquifo, é tendinha, é baixaria, é oba-oba. E bocaiúva é da botânica, é um tipo de planta. Né? Mas o mais importante é você decorar que essas 4 palavras perderam acento segundo o acordo de janeiro de 2009, confirmado em dezembro de 2016. Ok? Então, beleza, muito cuidado. Agora, preste atenção para não gerar um rolo. Por exemplo, olha aqui, Piauí. Tá? Vou botar aqui, Piauí. Piauí não tem nada a ver com esse rolo não, hein, meu aluno? Sabe por quê? Porque Piauí, o I, está na posição oxítona. Tudo aconteceu aqui, na posição, presta atenção, na posição paroxítona. É quando o U está na posição paroxítona e na sílaba anterior há um ditongo decrescente. Repare que em Piauí não há dúvida. O I aqui, ó, ele não está na posição paroxítona, ele está na posição oxítona. Repare. E na sílaba anterior há um ditongo decrescente. O A é vogal, o U é semivogal. Mas não é por isso que a gente vai tirar o acento do I de Piauí. Porque, vou repetir, porque o rolo todo aconteceu quando o U está na posição paroxítona. Você tem de colocar essas 4 palavras na cabeça, arrumar um jeito de decorar isso. Nem que seja na base da pancada, meu aluno. Coloque isso na frente do seu espelho para você decorar. São 4 palavrinhas: feiura, feiume, bocaiúva e baiuca. Ok? Beleza, tá fácil. Então agora aquela viradinha bonita, ó, que beleza, hein? Repare. Vem com o tio. Aqui já complica mais um cadinho, mas também não é nada demais. Então, além da regra especial dos ditongos, além da regra especial do hiato, consciente que depois eu vou usar lá ainda, hein? Vou usar aquele pedacinho do outro quadro lá. Aí tem a regra especial dos acentos diferenciais. Alexandre, eu soube que em janeiro de 2009, né, houve a queda de vários acentos diferenciais. Por exemplo, o para, né? Para preposição. Eu estudei para vários concursos, minha vida foi aí, ó, onde você está estudando para concurso, e ele para o trânsito quando a senhora vai parar. Então, há pouco, o para verbo tinha um acento para fazer uma diferença para o para preposição. Só que aconteceu o seguinte: esses tais acentos diferenciais, ó, eles caíram todos. Aí, eu nem vou usar o outro lado não, vou fazer aqui, ó. Aqui, ó. A galera da técnica me permitiu. Fazer por aqui mesmo, você não precisa encher, não vou encher a bola disso não. Não vai ficar acendendo vela para defunto barato. Eles, depois da revisão, mantiveram
somente o acento no verbo por para fazer uma diferença para a preposição por, você tem de decorar isso. Também mantiveram acento no pôde, que é o pretérito perfeito do verbo poder. Eu pude, tu pudeste, ele pôde, para fazer uma diferença para o presente do indicativo do mesmo verbo. Eu posso, tu podes, ele pode. Então, ó, 1, 2 e o acento diferencial que está ligado aos verbos ter, vir e cognatos. Cognatos significa o quê? Verbos da mesma família. Aí concentre, preste atenção. Primeiro com os verbos ter e vir, repare, vai aparecer esse tal acento diferencial aqui, fazendo na terceira pessoa do singular e com a terceira pessoa do plural. Na verdade, ao pé da letra, o acento diferencial aparece aqui, ó, na terceira pessoa do plural. E exatamente para fazer o quê? Uma diferença para a terceira pessoa do singular. Então, repare, por isso, acompanhe comigo, ó. Virei para você, meu filho, agora. Ai, que bonito. Então, por isso que didaticamente a gente chama esse acento aqui diferencial de número. Por que que ele é de número? Para fazer uma diferença exatamente entre o singular e o plural. Percebeu? Então, vem para cá de novo, acompanhe. A mesma ideia ocorre aqui ligada ao verbo vir. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Repare que para fazer uma diferença entre o singular, terceira pessoa ele, e o plural, terceira pessoa eles, nós fizemos aqui um acento diferencial de número. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então acompanhe comigo. Agora, um detalhe importante é o seguinte, aqui pode você ter uma certa dificuldade. E se tiver, pelo amor de Deus, não vai ficar desesperado, desesperada. Ah, meu Deus, eu vou parar com língua... Não, calma, concentra. Repare só. Agora, vamos nos prender a um verbo derivado do verbo ter. Poderia ser do verbo vir. Vai ser a mesma coisa, como intervir. Então, intervir é derivado, é cognato, é da mesma família do vir. Mas com o reter tá bom pra caramba. Concentre. Eu estou fazendo a mesma coisa, olha só. Repare que o re é um prefixo. Tira o re da jogada. Estou aqui, ó. Ele tem, eles têm, trouxe para cá. Estou sem acento por enquanto. Mas só que, na verdade, eu não quero ter, eu quero re. Aí eu boto o re aqui. No momento em que eu coloco o re, o prefixo, eu passo a ter um dissílabo. Se eu passo a ter um dissílabo, repare, eu passo a ter a possibilidade da oxítona e da paroxítona. E a pergunta que eu lhe faço em casa é retem ou retém? É retém. Se é retém, aqui nós temos uma oxítona. E se você não se lembra, eu vou aqui botar quais são as oxítonas que são acentuadas. Somente aquelas terminadas em A, E, O, em, acompanhadas as terminações ou não de S. A, E, O, em, acompanhadas ou não as terminações de S. Se retém, aqui é uma oxítona terminada em, o acento aqui é obrigatório. Mas você poderia ter uma dúvida. Mas, Alexandre, e no momento em que ele coloca eles retém e mete o chapeuzinho do vovô, não seria por ser uma oxítona terminada em, já não é mais. É simplesmente para fazer uma diferença entre o singular e o plural. Passa a ser, mais uma vez, um acento diferencial de número. Então, muito cuidado com o seguinte. Na terceira pessoa do singular, de um verbo cognato, do verbo ter ou do verbo vir, com acento agudo no presente do indicativo, qual é a regra de acentuação? A regra é a regra geral das oxítonas, ou seja, é uma oxítona terminada em em. Agora, e quando eu meto o circunflexo, o conhecido chapeuzinho do vovô? Quando você mete o circunflexo, deixa de ser a regra das oxítonas e passa a ser a regra do acento, ó, acento diferencial. No caso aqui,
diferencial de número. Diferencial de número para fazer uma diferença para o singular ele retém. Percebeu? Deixe-me ver o tempo de que disponho. É isso. Meu aluno, isso aqui tudo é muito perigoso. Cuidado. Só para você colocar pelo papel aí, não se esqueça de que na duplicação, ó, então, vem comigo aqui, preste atenção num detalhe importante. O detalhe importante é o seguinte, muito cuidado para não se esquecer de que na duplicação do O, como em voo, e na duplicação do E, como em leem, também o acento caiu. Não existe mais acento, não deixe de colocar isso no papel, tá? Você vai colocar assim como atenção, atenção, tá? Atenção. E o segundo detalhe que não pode passar despercebido. Por exemplo, na palavra 50, até janeiro de 2009, havia o trema. E você sabe que a palavra não pode mais ser tremada. Então, o trema também caiu. Não se esqueça disso. Não vai meter trema aí em redação para perder ponto de bobeira, tá? Alexandre, mas então, linguiça. Em linguiça não havia o trema? Havia. Então, se havia o trema e o trema caiu, significa que agora eu vou comer uma linguiça? Não, meu aluno, você não vai comer uma linguiça. A pronúncia continua sendo a mesma, só houve uma mudança ortográfica. O acento, no caso chamado o trema, né? A palavra não vai ser mais tremada. Aquela forma ali, os dois pontinhos, eles não aparecem mais. Mas a pronúncia, ela se manteve a mesma, ok? Então, beleza. Com isso, você já viu o seguinte, que não tem nada de mais, a acentuação é mole, agora adivinhe, é fazer o quê? Treinar, é exercício. Então vamos treinar juntos, acompanhe comigo, deixe-me botar minha canetinha, aqui tem uma canetinha que é o esquema, aí a gente vai trabalhar agora, questão por questão, tudo aquilo que você adquiriu com o seu amigo. Vamos embora. Tendo em vista a ortografia oficial de língua portuguesa em vigor, assinale a alternativa em que o emprego do acento agudo foi abolido, ou seja, não posso me esquecer. Cuidado, caíram acentos e eu tenho de ter na ponta da língua. Aqui, por exemplo, em herói, por que o acento foi mantido? Porque o oi está na posição oxítona. Só tira o acento de el, é e oi quando estiverem na posição paroxítona. Agora, paranoia, olha lá, paranoia. O oi, aqui, ó, ele está na chamada posição, a posição paroxítona. Se está na posição paroxítona, você lembra, joia, ideia, jiboia, paranoia, epopeia, todas as palavras perderam acento. Por quê? Porque os ditongos abertos e tônicos e e oi ficaram na posição paroxítona. Então, perde o acento, pode marcar é B de bola. Letra C, chapéu. O el está na posição oxítona, ele é aberto e tônico, acento mantido. Faísca, regrinha do hiato. O hiato, só 4 palavrinhas que você tem de memorizar. Baiuca, bocaiúva, feiura e feiume. Alexandre, eu tenho um azar desgraçado. Eu dou muita atenção para minha família, fico falando tudo que eu vou fazer. Não fale não, hein? Não fale não que vai dar rolo. Fica calado. Então, ó, fique calado. Então, você é o seguinte, não vai dar rolo não. Você tem que decorar as 4. Feiura, feiume, bocaiúva e baiuca, que é sucesso. Ok? Então, faísca não tem nada a ver com a história, a regra do hiato, acento mantido. E táxi é uma paroxítona terminada em i. Todas as paroxítonas terminadas em i levam acento. Questão mole, letra B, é B de bola. Então, vamos lá. Próxima questão, acompanhe com o seu tio. Na próxima questão, ele pergunta o seguinte, nas alternativas a seguir foram selecionadas algumas palavras do texto e apresentadas justificativas para a presença do acento. Assinale a única correta. A palavra já é acentuada, pode parar, por ser uma oxítona? Não,
já é monossílabo tônico A. Então, letra A já está fora. Letra B, países, é acentuada por ser uma paroxítona terminada em E. Que baixaria, hein? Países é regra do hiato, países. Se é a regra do hiato, não tem nada a ver com o que está falando, tire a letra B. Letra C, em E, o acento diferencial, ou seja, aparece para diferenciar do verbo da conjugação E. Ah, não tem nada a ver, meu aluno. O único acento diferencial que você já memorizou, que é monossilábico, é o por, é o verbo por. Por, verbo para fazer uma diferença para a preposição por. Então, só existe um acento diferencial ligado a um monossílabo. Repare que não seja o verbo ter nem o verbo vir, é o por. O é aqui leva acento porque é um monossílabo tônico, terminado em E. Na verdade, é o próprio é, fazendo uma diferença tem nada a ver com conjunção E, perdidinha. É leva acento dentro da regra geral dos monossílabos. É está para pé, é a mesma coisa. Letra D, após, é acentuada, pois é uma oxítona terminada em O. Repare, seguida de S. Sucesso após. Termina em OS, oxítona terminada em OS, pode marcar D de dado, é a boa. Vamos que vamos. Próxima questão. No trecho, os resultados comprovaram que as mulheres de meia idade têm uma memória mais precisa. O termo em destaque está acentuado pelo mesmo motivo de uso do acento da palavra destacada em letra A. As mulheres mantêm, já está com erro aqui, ó, eu não posso marcar. Mantém seria com acento circunflexo, então não tem análise. Porque, no caso, quem é que mantém são as mulheres, tem que estar no plural. O cérebro é singular, então o cérebro contém, aí tem que estar no singular, que é o agudo. Em cima é o circunflexo. Então, a letra A e a letra B trazem consigo vícios. Então, não pode ser a resposta, nenhuma nem outra. Letra C. Quem é que detém o poder? São os homens. Plural, o acento aqui tinha que ser circunflexo. Tá michuruca, tá fora. Letra D. Os homens mantêm. Ah lá, acento diferencial de número para o homem mantém com acento agudo. É o mesmo acento aqui, ó, do tem. Então, acento diferencial de número, no caso as mulheres têm, e aqui, acento diferencial de número, os homens mantêm, é D de dado, a danada. Muito cuidado. E na letra E, mesma coisa, há um vício, na verdade, se são eles retêm com acento circunflexo e não agudo, a letra E está michuruca. Então, a única resposta, né, a única resposta possível, não há dúvida, é D de Deus. Vamos que vamos. Próxima, os vocábulos saudáveis, paroxítona terminada em ditongo e saúde, regra do hiato, são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Não, uma é a regra geral das paroxítonas e a outra a regra do hiato. Comentário errado, michuruca. Vamos para a próxima. Julgue o item que se segue pertinente a aspectos linguísticos do texto tal. A ausência do acento agudo em ideias está em conformidade com as regras ortográficas vigentes? Sim, certíssimo. Por quê? Porque o EI ficou em posição paroxítona. Beleza? Então me botou grandão, acompanhe comigo. Mais um passo dado. Não há dificuldade alguma em acentuação. E é questão certa de prova, hein? Estou esperando você no próximo bloco. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.